Os acontecimentos que vamos narrar agora tiveram como palco o sopé do lendário monte. Era a noite. A lua clara e cheia brilhava no céu sem nuvens. Vagarosamente, Jesus se dirige com os discípulos ao jardim do Getsêmani. A cidade havia silenciado. No cenáculo, Jesus dirige as últimas palavras de orientação aos seus discípulos, partindo rumo ao Getsêmani. Muitas vezes Jesus fizera esta caminhada, alegre e contente, para meditar e orar. Mas desta vez ele se torna completamente mudo. Havia no coração de Jesus uma profunda tristeza. Os discípulos notaram essa mudança, mas nenhum ousou quebrar o silêncio que envolvia o seu mestre. Ao chegar à estrada do horto, Jesus deixa os discípulos e chama Pedro, Tiago e João. Sim, esses eram seus mais íntimos amigos. Estiveram com ele no Monte da Transfiguração. Viram Moisés e Elias. Escutaram a voz do céu falando. Agora, em sua luta, Jesus quer tê-los consigo. A Bíblia Sagrada nos conta em São Mateus 26:38 que Jesus, estando a sós com os 3 discípulos no interior do jardim, experimentaria a mais profunda angústia que lhe esmagaria o coração naquela noite. Diz assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus precisava do apoio dos discípulos, necessitava do recurso infinito da prece no momento de sua crise. Contemplemos com a nossa imaginação o quadro comovente. Jesus, o Filho de Deus, de joelhos sobre o pedregoso solo. Ele sentia que pelo pecado estava sendo separado de Deus. Isto era por demais terrível para Jesus. O abismo era largo, negro e profundo. Seu espírito tremeu diante dele. Jesus estava quase a desfalecer e nessa terrível angústia ele se agarra ao frio solo. Era um cálice amargo demais para ser sorvido por Jesus, mas era o preço a ser pago pela nossa salvação. Nem mesmo o orvalho frio da noite a cair-lhe sobre o corpo curvado era notado por ele. Sua missão era muito maior do que qualquer coisa. De seus lábios, pálidos e trêmulos, ouve-se o brado comovente: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Ao Jesus pronunciar essa triste exclamação, sua agonia e dor são maiores. Ele necessita de uma palavra de carinho e simpatia. Levanta-se e vai ter com os discípulos, Pedro, Tiago e João. São Mateus 26:40 diz: e voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? É nesta hora dura da vida que o coração humano anseia por simpatia. Este anseio experimentou o Cristo até o mais profundo de seu ser. Na hora mais difícil de sua vida, foi ter com os discípulos, a fim de ouvir palavras de conforto daqueles a quem tanto amava. Aquele que tivera sempre expressões de simpatia, sofria agora a dor sobre-humana e almejava saber que estava orando por ele e por si mesmos. Quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa. Se Jesus soubesse que os discípulos compreendiam e avaliavam o que ele estava passando, o seu sacrifício, a sua dor, ele seria fortalecido. Foi muito duro para ele, na hora mais cruciante, necessitar dos amigos, porém esses dormiam como se nada houvesse. Ainda teve compaixão deles e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Novamente Jesus é desfalecido por humana aflição e, exausto, arrastou-se outra vez para o lugar de sua luta anterior. Seu sofrimento agora era maior. Maior também era a luta contra o pecado, ao sobrever-lhe a agonia profunda da alma. Seu suor torna-se em gotas de sangue que escorria até ao chão. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora.
Não orava mais pelos discípulos, mas sim por sua alma assediada de tentação e angústia. O momento que decidiria o destino do mundo chegara. Oscilava na balança a sorte da humanidade. O Salvador vê que os transgressores da lei, se deixados a si mesmos, têm de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado. As misérias e os ais do mundo condenado, ergue-se diante dele, contempla-lhe a sorte iminente e decide-se salvar ao homem, custe o que custar de sua parte. Aceita seu batismo de sangue para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Desabrochava-se a esperança de um mundo novo, sem dores, sem sofrimentos, sem pecados. Embora tremendo fosse a prova, Jesus se dirige ao Pai numa prece de inteira submissão. Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Havendo tomado a decisão, cai moribundo no solo frio do qual se erguera parcialmente. As únicas testemunhas silenciosas de sua agonia foram os ciprestas e as palmeiras. Dos folhudos ramos caía tenso e frio orvalho sobre seu santo corpo prostrado, como se a natureza chorasse sobre o seu autor sozinho em luta contra os poderes das trevas. Ó meu ouvinte, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta dor, quanto sangue derramado por causa de nossa culpa. Você já entregou seu coração a Jesus? Ele ainda está de braços abertos à sua espera. Volte-se para Jesus. Ele almeja salvá-lo. Sozinho foi que o Salvador sofreu por você.